Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje a gente vai falar sobre a questão de reforços e vamos falar também sobre a entrevista que o presidente Alexandre Campelo deu ontem para o Globo. Amigos, o presidente Alexandre Campelo mencionou que o Vasco está em evolução. O Vasco fez 10 partidas esse ano, as quais não produziu rigorosamente nada. E pior, Campelo falou que o Vasco estava em evolução no momento que nem no Brasil ele estava para ver o time em evolução. Toda a preparação do Vasco da Gama durante o período do Carnaval, ele não acompanhou um treinamento. E se evolução for o que o Vasco da Gama apresentou, principalmente nesse jogo contra o Resende, aí a gente tem que se preocupar e muito. 90% dos torcedores do Vasco estão vendo que o Abel Braga não tem mais condições. Só que o Abel Braga, diante desta entrevista, segue protegido. Não corre risco de deixar o cargo. Eu fico muito preocupado porque o Vasco está tendo dificuldades para poder jogar com equipes modestas daqui do estado do Rio de Janeiro. Assim como teve muitas dificuldades para poder enfrentar o Altos na Copa do Brasil, o Oriente Petroleiro na Copa Sul-Americana. E parece que o Vasco hoje, na cabeça do presidente Alexandre Campelo, ele vive momentos de Real Madrid, de Barcelona. O Vasco está em evolução. Segundo ele, o Vasco da Gama jogou bem em todas as partidas, ou na maioria das partidas. Em qual partida, Alexandre Campelo, que o Vasco da Gama jogou bem? Será se foi na estreia contra o Bangu, onde empatamos com São Januário lotado? Será se foi no jogo contra o Flamengo, com um time pra lá de alternativo do Flamengo, que o Abel Braga disse que foi lindo, onde a gente perdeu? Você achou, Campelo, que foi lindo também? Será se o Vasco apresentou uma boa atuação na partida contra o Boa Vista, que a gente foi fazer um gol aos 50 minutos do segundo tempo? Será se o Vasco apresentou um bom futebol contra a Cabo Friense, partida que acarretou na eliminação do Vasco da Gama na Taça Guanabara, dentro de São Januário? Será se o Vasco apresentou uma boa partida contra o Botafogo? Que a gente perdeu? Será se o Vasco apresentou uma boa partida contra a Portuguesa da Ilha, jogo que foi 3-2 e o Vasco apresentou diversos erros defensivos?
Ou será que o Vasco da Gama foi muito bem nos 180 minutos contra o Oriente Petroleiro? Ah, mas criou muitas finalizações. Jogou contra o 8º colocado do campeonato boliviano. E quase tomou um gol no final do jogo, lá na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, quando o jogador do Oriente dá um chute na trave. E o que dizer, Alexandre Campelo, da partida contra o Altos, que foi 1-1? Porque o que interessa para o torcedor do Vasco é resultado, não é scout. Futebol se vive de resultado. Falando que entende os atletas, mas que não concorda. Sabe por que os jogadores fizeram greve de fala, Campelo? Sabe por quê? Porque você não estava presente. Você deixou o André Mazuco aqui, delegou funções para ele, qual ele não está apto também para poder fazer. Então o jogador hoje no Vasco faz o que bem entende e se acha no direito de fazer porque não está recebendo em dia. E essa situação aí de salário, uma vergonha. Ou seja, a torcida do Vasco não está abraçando essa causa de ir ao Maracanã. Há uma perspectiva aí de 60 mil pessoas, nem 30 mil ingressos foi vendido direito para o jogo de quinta-feira. E você, torcedor do Vasco, vai ser importante para essa quinta-feira, muito importante. Não deixe de comparecer ao Maracanã. E ontem houve a notícia lá que o Bismarck continua tentando arrumar um investidor, um patrocinador, para trazer o Nagatomo para o Vasco da Gama. Espero que consiga. Ainda há essa possibilidade, essa esperança. Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco aí que eu queria falar, dar a minha opinião. E estamos juntos. Vasco neles. Valeu!